Lendo o livro de Ezequiel, a partir do capítulo 13, a gente encontra Deus falando a respeito dos falsos profetas. E aqui está na Bíblia uma das partes, que o Senhor fala, que o Senhor usa pessoas para falar sobre os falsos profetas. E lendo esse capítulo da Bíblia, a gente percebe a consequência dos erros desses falsos profetas, porque aqui Deus aplica sobre eles o juízo, Eles serão julgados. Aqui a gente vê em Ezequiel 13 esse julgamento. Pois essas pessoas estão fazendo com que outras pessoas, essa mentira que eles pregam está fazendo com que desanime as outras pessoas direitas. E por isso Deus está aqui falando que Ele vai castigar. E assim também é nos nossos dias de hoje. Mas a grande questão é entender, saber distinguir esses falsos profetas. Quem são eles? Como que a gente consegue distinguir, entender, separar os falsos profetas dos profetas do reino de Deus? Primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui é que durante a nossa caminhada, Jesus deixa claro, sim, que existirão esses falsos profetas e que não é garantia a gente encontrar, por exemplo, líderes perfeitos. Essa perfeição não existe dentro de um ser humano, porque nós somos pecadores e os líderes também são pecadores, os profetas também são pecadores. Então Jesus afirma que existirão essas pessoas. E mesmo assim, muitos de nós nos afastamos de Deus por causa dessas pessoas, porque nos decepcionamos com pessoas que não têm nada a ver com o Senhor, e aí a gente se afasta do Senhor. E aqui Jesus nos ensina a ter uma fé que sobreviva até mesmo os escândalos. Porque a gente não pode criar uma fantasia de que as pessoas são perfeitas, de que os líderes são perfeitos e que eles não podem errar, porque eles são cabíveis do erro, sim, por serem seres humanos. A gente precisa aprender a diferenciar aqueles que vieram para destruir o rebanho daqueles que são sujeitos ao erro como qualquer outro ser humano. E aqui a nossa responsabilidade é saber distinguir isso, sabe? É saber distinguir esse erro de um homem pecador, como todos nós, daqueles que possuem propósitos claros de destruição, de destruir o reino do Senhor. E como que a gente avalia isso? Como que a gente entende isso? Como que a gente distingue? Analisando, avaliando as árvores pelos frutos. Não é isso que a Bíblia nos traz? Avaliarmos as árvores pelos frutos que ela gera, que ela produz. E produzir frutos para o reino de Deus significa cumprir o propósito que o Senhor determinou para a gente, para a nossa vida. Cada um tem um propósito e cada um é usado de uma maneira diferente. Através desse propósito, você colabora para o crescimento do reino de Deus. E isso sim é produzir bons frutos. É isso que nós devemos analisar. Porque Deus, ele distribui vários dons espirituais entre os cristãos. Por exemplo, a gente tem o dom de profetizar, de curar, de louvar, de pregar, enfim. E quando Deus nos dá um dom, Ele faz isso com um propósito. Por exemplo, quando as pessoas elas ouvem a sua pregação e através da sua pregação elas se arrependem e a sua pregação faz com que elas adorem ao Senhor através do seu louvor, e que elas se rendam ao Senhor através das suas profecias, isso é sim gerar bons frutos. Você está se deixando usar pelo Espírito Santo de Deus para trazer mais almas para o reino. Então, Deus nos dá um dom e o objetivo dele é que a gente faça o bom uso desses dons e que a gente gere esses frutos verdadeiros, esses bons frutos. Um fruto que é doce, sabe? Quando você consome aquela manga doce, sabe? Sem partes podres, sem partes com sabores desagradáveis. Esses são os bons frutos do reino de Deus.
E quando nós estamos falando dos profetas e dos líderes, eles devem ser seguidos não pelas suas grandes habilidades, mas porque eles também são seguidores e imitadores de Jesus Cristo. E aqui é uma coisa importante para a gente aprender, que nós precisamos perdoar também os pecadores profetas, os líderes que são pecadores também, que são cabíveis de tropeçar e falhar. Pois, diferente dos lobos que eles estão aqui para destruir o reino de Deus, eles também podem ser perdoados. E com o tempo, toda essa história, essa consequência será reconstruída. A confiança vai ser reconstruída com o tempo, assim como qualquer relação entre outras pessoas. Os frutos que aquela pessoa gera, novamente, vai nos mostrar quem aquela pessoa é de verdade. Então, se você está na dúvida se aquela pessoa, que aquele profeta, o que aquele líder, aquela mensagem que aquela pessoa está te falando, analise os frutos daquela pessoa. Sabe, e Luciano Subirá faz uma análise muito interessante sobre o nosso primeiro erro quando a gente está analisando um profeta. Quando nós estamos seguindo um profeta, seguindo as orientações de um líder, é quando a gente coloca um super valor, uma super valorização no dom daquela pessoa. Não é só porque alguém está sendo usado por Deus de uma forma extraordinária, assim o Luciano Subirá fala, que significa que isso a torna perfeita. E aí a gente tem o exemplo de Davi. Mesmo sendo tão fiel ao Senhor, teve momentos que ele caiu, que ele pecou. Mas, quando a gente analisa os frutos e a gente percebe nele um coração arrependido, não como alguém que quer destruir o reino de Deus. Então, para a gente não se decepcionar, para a gente saber distinguir, para a gente seguir a Deus e não aos homens, não devemos colocar a nossa base em líderes ou profetas. Porque se acontecer isso, nós podemos perder o nosso chão, porque essas pessoas são falhas. Nós temos que aprender a confiar mais no Senhor. A nossa confiança, ela precisa ser acima de tudo no Senhor e não em homens, para que a gente sobreviva a essas imitações que parecem tão verdadeiras, mas que na verdade são falsos profetas. Nós precisamos aprender a diferenciar isso. Essa é a nossa responsabilidade aqui na Terra. Saber diferenciar falsos profetas de profetas do reino de Deus. Eu espero que você tenha esse discernimento e que o Espírito Santo possa falar no seu coração através da palavra, através da oração, através do relacionamento e intimidade com o Senhor. Tudo vai se tornar mais claro na sua vida quando você manter esse relacionamento com o Pai.